Ação! Não, pera. Tá vazio? Nenhuma mulher? Isso tá muito errado. Agora sim, Mulheres em Foco, mulheres no cinema, mas não só as mulheres que estão em cena. Eu estou aqui para falar para você sobre as mulheres que estão na frente e por trás das câmeras. Bem-vindas! Bom, antes da gente começar, preciso me apresentar. Eu sou Priscila Cabete, sou fotógrafa, filmmaker e produtora cultural. Por que eu vim até aqui falar sobre as mulheres no cinema com vocês? Porque a gente precisa saber sobre a história dessas mulheres na trajetória da existência do cinema, mas falar de todas as mulheres e não só das atrizes que estavam em tela. Mas espera lá, que existe uma desigualdade de gênero também com as atrizes. Eu disse que antes de tudo eu ia me apresentar, então antes da gente chegar nesses dados de desigualdade de gênero e de coisas que a gente precisa equiparar para que as mulheres tenham de fato uma presença genuína no cinema, eu vou contar a minha história e como eu cheguei até aqui nesse vídeo hoje para falar com vocês. Há 3 anos atrás eu me tornava produtora do Cinefest Gato Preto, o festival mais antigo de cinema aqui da região do Vale do Paraíba. Ele esse ano completa 17 anos de existência. E há alguns anos atrás ele já mexia comigo, porque na época em que eu fazia faculdade, uma mulher me parou para me convidar para fazer parte desse festival de cinema. E até então a minha relação com o cinema era com o cinema comercial, o cinema de bilheteria, que a gente vai no shopping para assistir cinema, que a gente vê na sessão da tarde, enfim. O meu contato com o cinema nacional era muito distante e eu não tinha noção da importância do cinema para contar a nossa própria história. Essa mulher que me parou para me fazer esse convite era Olga Arantes e ela é nada mais, nada menos do que a fundadora, a criadora, a idealizadora do Cinefest Gato Preto. Há muitos anos atrás, ela e a irmã Olga de Sá se uniram. Essas mulheres visionárias quiseram trazer a importância do cinema para esse eixo onde a gente habita, Rio, São Paulo e sul de Minas. E realmente deu certo. O Cinefest Gato Preto é um festival com reconhecimento nacional. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque a minha história do cinema começou influenciada por mulheres e eu sou uma mulher. Eu preciso dizer que a partir do momento em que ela me convidou, eu me dispus a escrever um filme. Fiz o meu primeiro filme e ganhei o meu primeiro prêmio. Isso mudou a minha vida, porque antes disso eu nem pensava em fazer cinema. Eu só ouvia o nome dos diretores, dos roteiristas e de vez em quando a gente ouvia falar sobre as atrizes. Então eu não me via como uma cineasta, eu não via um lugar para eu me encaixar ali, até que uma mulher veio até mim e falou: você pode ocupar esse lugar. Esse gatinho preto aqui mudou a minha vida e fez com que eu percebesse a potência do cinema. Que o cinema é narrativa, que o cinema conta a história como a gente sente, como a gente vê, e por isso é tão importante que no cinema nós tenhamos a presença de todas as vozes, sejam elas vozes de homens, mulheres, pessoas pretas, pessoas LGBT, pessoas indígenas, enfim, nós temos uma sociedade diversa, com diversos olhares, com diversas culturas, com diversas influências e existências. E é por isso que a gente precisa dar voz, ouvir, sentir e se situar para que a gente possa fazer do cinema um lugar comum e que a gente possa ser premiado pela nossa existência. Então, pensando nas nossas existências, além de todos esses fatores que eu já citei aqui, é muito legal que a gente tenha uma valorização regional também, que a gente valorize a nossa cultura local. Então, cada um tem um olhar e um lugar de fala. Por quê? Porque o que determina
o nosso fazer cinema, o nosso contar histórias, a nossa própria história, a nossa trajetória. Então, isso é muito variável, porque o meu gênero, a minha classe social, a minha religião, a minha família, todas essas condições fazem com que a minha história seja diferente da sua. Então, se eu e você formos contar a mesma história do mesmo lugar, vivida no mesmo tempo, eu e você vamos ter olhares diferentes. E isso não é ruim, isso é muito bom. E é exatamente por esse motivo que a gente precisa pensar nos lugares de fala e que a gente precisa variar os lugares de fala, porque até então na história do cinema esse lugar foi dominado pelos homens e pelos homens brancos. A gente vai falar sobre toda a trajetória do cinema e entender que as mulheres já estavam lá antes dos homens, super atuantes na história do cinema. Mas antes disso eu queria ressaltar de novo essa valorização regional e falar que o Cinefest Gato Preto não é o único festival que a gente tem aqui na região. Olha quantos festivais a gente tem aqui no Vale do Paraíba. Se você ainda não conhecia esses festivais, fique sabendo que todos eles são gratuitos, que todos eles abrem inscrições para que nós, aqui do Vale do Paraíba, possamos contar as nossas próprias histórias. E isso pode variar de uma super equipe cinematográfica até uma equipe reduzida ou uma equipe de uma pessoa só que se desenvolve em múltiplas funções. Então, antes de mais nada, antes da gente entrar em todos os aspectos, eu quero incentivar a todas as pessoas a contarem suas próprias histórias, a fazerem cinema, para que a gente tenha registros históricos e narrativas variadas e que lá na frente, no futuro, a história tenha sido escrita diferente. Agora que eu já comentei um pouco sobre como a gente pode fazer o cinema local, eu acho que a gente pode dar um salto para o âmbito nacional. E antes da gente ir para a história do cinema, vamos para os tempos modernos. Atualmente no Brasil, as mulheres representam 51% da população brasileira. E apesar da gente ser maioria enquanto população, nós somos minoria ocupando os cargos no cinema. Cerca de 40% dos cargos é ocupado por essas mulheres. Porém, 40% não parece tão pouco, em vista do mundo, inclusive. Já já a gente vai ver os dados do cinema no mundo e dessas desigualdades. E aí, legal, o Brasil tem 40% dos cargos ocupados por mulheres. Mas aí a gente vai entrar numa outra questão, a diferença salarial. Essas mulheres deviam ganhar de acordo com o piso salarial, ou de acordo com a sua carga de trabalho, com a sua função, com a execução do trabalho que ela faz. Mas sabe o que acontece na prática? As mulheres ganham 13% a menos do que os homens, simplesmente por serem mulheres, o que não faz nenhum sentido, visto que elas passam pelas mesmas dificuldades, elas se interessam pelo cinema, desenvolvem estudos, suas habilidades técnicas chegam até os cargos, chegam até o mercado e de repente ganham muito menos do que os homens. E isso sem contar que eu tô falando o tempo todo que as mulheres ocupam todos os cargos de uma equipe de cinema, porque elas são capacitadas para isso. E a gente sabe que existem mulheres que estão nesses cargos, mas existe uma predominância dos homens em vários desses cargos e inclusive nos cargos de liderança. Então, são muito mais os diretores homens do que as diretoras. São muito mais os roteiristas homens do que as roteiristas. Então, assim, são dois pontos de um filme que são muito importantes, que são determinantes para o modo de contar essa história. E aí, legal, você fala, então onde estão as mulheres? Elas estão na parte técnica? Nossa, que surpreendente! Sim, elas estão na parte técnica também, mas elas também são minoria na parte técnica, porque essas funções
são vistas como funções masculinas, principalmente quando a gente trata de funções que são mais braçais, mais pesadas, que têm cargas maiores de trabalho. Mas existem mulheres que estão prontas para ocupar esse lugar. E por que elas não estão lá? Elas não estão lá por uma questão histórica, mas não é bem assim, uma questão de como a história foi contada e não de como a história aconteceu de fato. Agora a gente voltando na história do cinema, pensando na concepção dessa arte, no início de tudo, até os anos de 1920 mais ou menos, o cinema ele não era interessante economicamente. Hoje a gente vê o cinema como uma grande indústria, principalmente quando a gente pensa em Hollywood, a gente pensa nas grandes produções cinematográficas, nos prêmios, no glamour, em todo esse processo que também fez do cinema parecer uma arte muito distante e elitista, e ele não precisa ser. A gente não quer um cinema elitista, sexista, racista. O cinema é feito para contar histórias. Então vamos lá. Quando o cinema começou, a maioria dos cargos era ocupado, pasmem, pelas mulheres. Elas eram maioria no setor. Por quê? Até então, o cinema ele era um espaço de experimentação, um espaço artístico. E as mulheres nessa época não tinham a liberdade de ocupar muitos cargos de trabalho. Elas conseguiam ser secretárias, datilógrafas, mas não tinham muito espaço de criação, muito espaço para de fato ocupar cargos de liderança ou cargos importantes nas empresas. Isso soa um pouco familiar ainda hoje, né? Mas a verdade é que elas estavam dominando a cena no fazer cinema. Porque, como os salários eram baixos e não havia interesse nisso, algumas mulheres e homens que não tinham acesso a outros empregos com outros salários estavam ali fazendo dessa experimentação a invenção do cinema. A verdade é que, a partir de um interesse comercial, houve uma mobilização masculina em massa que veio da indústria falar: bom, aqui é um espaço onde a gente consegue, de fato, não só contar histórias, mas vender coisas. A gente consegue mostrar as coisas ao nosso ver. Eles entenderam esse poder do cinema. E o que eles fizeram? Como eles eram homens poderosos, que já detinham de lugares de liderança e que tinham essa liberdade de mandar e desmandar, foi criado alguns sindicatos onde as mulheres eram excluídas dos cargos de cinema, porque eles queriam fazer o cinema agora do modo deles, eles queriam fazer do cinema um espaço para vendas. E a partir desse momento, cria-se então a indústria cinematográfica. Então, as mulheres passaram a ser excluídas, elas passaram a ser abafadas na sua própria história. Outro fator histórico que comprova o que eu estou falando, de que as mulheres de fato foram sendo esquecidas, apagadas da própria história, é o fato de você saber quem é Georges Méliès e não saber quem é Alice Guy Blanchet. O cinema narrativo, conforme a gente conhece hoje, que conta uma história e que sai dessa parte de apenas documentar, porque no início o cinema ele servia para documentar coisas. Como ele era experimental, era ainda um início só do movimento. A partir da foto, que era estática, criou-se um movimento. Cinema fala sobre isso, sobre movimentos de fotogramas. Então a gente começa a ter a liberdade de registro, assim como você está me vendo hoje, de movimento. Só que ainda não tinha som, ainda não tinha cor, ainda faltava muito para chegar no ponto em que a gente está hoje. Mas uma coisa que durou desde esse início é a narrativa. E quem é conhecido como o pai da narrativa do cinema? Georges Méliès, conhecido pelo seu filme A Viagem à Lua. Você já deve ter visto essa imagem, um trecho do filme, ou pelo menos ouviu falar do Georges Méliès. E por que você nunca ouviu falar da Alice Guy Blanchet? E quem é ela?
Se a gente for considerar ele o pai da narrativa, ela tem que ser mãe da narrativa ou mãe dele, porque o Georges Méliès, ele aprendeu a fazer cinema com a Alice Guy Blanchet. Ele foi um pupilo da Alice Guy Blanchet e quando ele fez esse primeiro filme dele, que tinha essa estrutura com narrativa, que fugia da documentação, fugia do cinema limitado ao registro, a Alice já havia feito há meses antes o filme dela, A Fada do Repolho. E você nunca ouviu falar isso. Por quê? Porque a indústria do cinema quis apagar isso, quis fazer com que a Alice não existisse. A Alice já tinha feito mais de 1000 filmes. Tem noção do que é fazer 1000 filmes? E a gente fala de grandes cineastas ainda hoje que não chegaram a essa marca. É claro, a gente tem que considerar que naquela época filmes eram filmes de curta-metragem e de curta duração mesmo. Mas ainda assim, se é pra gente falar sobre marcos históricos, a Alice Guy Blanchet é responsável pela narrativa no cinema. Ela inventou essa estrutura, ela saiu da caixinha, ela enxergou onde a gente podia chegar nesse cinema como um lugar não só de registro, um lugar de fala, mas um lugar de sonhar, um lugar de criar. Fez do cinema um espaço artístico e ela não inovou só nesse formato, ela também inovou trazendo as linguagens dentro da própria fotografia, porque ela era uma mulher que estava à frente dos seus filmes em várias funções, muito antes dessas funções inclusive terem nomes e determinações, mas ela era empresária, diretora, roteirista e também responsável pela criação dessas linguagens. Ela usava imagens em close-up, usava esses detalhes e outras experimentações que nunca tinham sido feitas antes. Até pela essa quantidade de filmes que ela desenvolveu, ela criou muito mais habilidades. Então não se esqueçam. Tudo bem, vamos considerar o Georges Méliès o pai da narrativa, mas vamos lembrar que ele aprendeu tudo com a Alice Guy Blanchet e vamos considerar ela mãe da narrativa também? Agora que a gente já deu uma volta na história do cinema e foi ver tudo o que aconteceu lá no início em Hollywood, você deve estar pensando, bom, se hoje a gente já tem essa consciência do que aconteceu lá atrás, que a gente sabe da importância da Alice Guy Blanchet e de tantas outras mulheres que estiveram no cinema, com certeza as coisas mudaram em Hollywood, né? As coisas evoluem e principalmente quando a gente tem acesso aos dados e a todas essas informações. Não, as coisas não mudaram muito. E quando a gente fala de Hollywood, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são as atrizes, não é? Então tá, vamos falar delas, que são vistas, são lembradas, são sempre mencionadas enquanto musas do cinema e estão ali fazendo seu trabalho belíssimo. Elas têm um lugar delas, né? Não é bem assim. Elas existem sim no cinema, elas estão ali sim, mas sabe o que acontece? Assim como no Brasil, a indústria cinematográfica hollywoodiana paga muito melhor os homens. Não tem motivo algum para isso acontecer, mas sim, Hollywood paga muito mais, 56% a mais os atores do que as atrizes. Eles executam o mesmo trabalho, gente. A diferença está em outros dados. E além dessa desigualdade salarial, existe também uma diferença de presença das mulheres nos sets hollywoodianos. Apenas 10,7% dos filmes tem um elenco equilibrado, ou seja, ele consegue medir ali atores e atrizes. No mais, nos 90 e tantos % a mais, a gente não tem essa presença equilibrada, ou seja, os homens estão mais em tela. Então, além deles terem um salário mais caro, sem motivo algum, eles também são mais contratados, são frequentemente mais contratados e estão em tela mais nos filmes americanos. Então, o que acontece? Eles já são maioria como diretores, como roteiristas e também como protagonistas. Mas aí você deve pensar, mas então os homens devem ser de fato o que motiva as bilheterias dos Estados Unidos. Quem consome são os homens. Não, 50% das bilheterias são tidas
pelo público feminino. Então é equilibrado. Se é equilibrado no consumo, por que a gente não vai ter essa identificação em tela? Porque quando você é mulher, você quer ver a sua realidade em tela. Você quer ver também outras realidades, você quer partilhar de outros olhares, é óbvio, mas você não quer ver sempre a mesma história. Você não quer ver sempre as coisas de uma forma só. E a gente também não quer ser injustiçada por nada, por uma estrutura político, social, patriarcal, enfim, isso não precisa mais ser assim. E por que isso ainda acontece? E por que aquela história da indústria do cinema ainda consegue massacrar as mulheres no mercado de trabalho, onde elas trabalham de forma tão genuína? Isso não faz sentido. E isso continua em outros dados. Nos sets dos Estados Unidos, são 5 homens para cada mulher trabalhando no cinema. Apenas 9% dos filmes foram dirigidos por mulheres e 15% foram roteirizados por algumas mulheres. E nessa pesquisa de amostragem, a gente chega numa porcentagem ainda mais difícil de entender, onde 38% dos filmes empregaram apenas uma ou nenhuma mulher durante a sua execução. Da sua concepção até a finalização, 38% dos filmes americanos empregaram uma ou nenhuma mulher. Como a gente está falando sobre o polo do cinema, sobre Hollywood, toda essa glamorização, é importante a gente entrar em outro aspecto também. Muito curioso, porque é onde inverte um pouco as porcentagens, onde as mulheres aparecem numa porcentagem maior do que a dos homens. Mas não é positivo, porque agora eu vou falar um pouco sobre a objetificação das mulheres. Nesse contexto de objetificação da mulher, tem uma coisa ainda mais grave. Além dela ser tratada como um objeto sexual em tela para satisfação do olhar e consumo masculino, as mulheres, dentro de uma pesquisa executada nos Estados Unidos também, ela mostra que 30% das mulheres têm alguma fala no filme. Dessa mesma amostragem, onde as mulheres têm alguma fala no cinema, é legal ressaltar que 1/3 dessas mulheres que estavam em cena, estava em alguma cena de nudez. E entrando mais profundamente no quesito nudez, a gente pensa num aspecto um pouco mais avançado da coisa. Dentro dessa mesma amostragem, 7% dos homens usavam roupas sexualmente reveladoras dentro das narrativas dos filmes. É um número interessante, né? 7%. Mas sabe quantas mulheres são colocadas em tela com roupas sexualmente atrativas, interessantes e feitas para o consumo masculino? Esse número sai de 7% dos homens e vai para 28,9% de presença objetificada da mulher, de presença feita para um consumo não altamente sexual, mas um consumo sexual sim. Então, além delas não participarem da construção narrativa, da direção, da roteirização, da execução do filme, estarem menos em tela, quando elas estão em tela, elas têm menos fala, ou seja, elas basicamente não existem dentro dos filmes. Talvez você esteja achando um pouco de exagero, mas essas pesquisas foram realizadas nos Estados Unidos pelos americanos dentro da própria indústria cinematográfica, como uma tentativa de solucionar esses problemas. Então, é nesse ponto que a gente tem que se apegar, em que as coisas são de fato realidade, são fatos, são dados e são reais. E para que eu não conte essa história sozinha, eu convidei outras mulheres que trabalham com cinema também para falar um pouco sobre essas desigualdades, sobre as mulheres no set, como elas se sentem, qual é a história delas, enfim, para que a gente tenha outros olhares, outras vozes aqui com a gente. Oi, eu sou Carol, eu sou apaixonada por cinema, consumo bastante. Eu tenho um podcast que a gente fala sobre cinema. Eu e Thalita, a gente gosta bastante de conhecer curta-metragem
E são olhares diferentes, né, de todo o Brasil, de todo o mundo e tal. São pessoas que têm muita coisa para contar e eu gosto de histórias também, então acho importante que o cinema ele traz isso à tona, né, que a gente pode conhecer coisas que a gente não conheceria, histórias diferentes. E nesse caso aqui, como é importante, né, a gente está falando sobre o papel da mulher no cinema também, porque a gente muitas vezes a gente não é representada, né, como a gente gostaria, como a gente é, e a gente precisa ter real representatividade. Então, por isso que é muito importante ter mulheres atrás das câmeras, mulheres que escrevem, mulheres que dirigem, mulheres que eh, façam luz, façam som, porque tem uma pegada diferente, né? É diferente. Cada um traz a sua bagagem para o seu trabalho. Então, ser mulher já é uma bagagem diferente, já que a gente vive permeada de homens, né? Do clube do Bolinha, todo lugar que a gente vai chega disso, né? A gente precisa ter olhares diferentes e é muito importante. Eu gostei muito de falar um pouquinho sobre isso, porque a história invisibilizou muitas mulheres e isso tem que acabar, gente. Isso não dá mais para ser assim, né? Basta, já deu. Essas histórias, elas não precisam ser mais perpetuadas. A gente precisa escrever um novo capítulo aí e mostrar que tem muita mulher potente. Existem muitas mulheres maravilhosas, então a gente também precisa quebrar isso na gente e começar a pesquisar. Tem mulher aí? Quero saber quem são. Quero saber o que ela fez. Por que não é falado sobre ela? Então é uma quebra também, né? A gente já está muito acostumado, então vamos quebrar isso e vamos partir para cima. Vamos descobrir várias mulheres super interessantes e resgatar a história delas que precisa, né? A gente pode empoderar as mulheres, a gente pode dar espaço para elas contarem a história delas também, sabe? Nem todas as histórias das mulheres são contadas, nem todas as histórias são contadas, né? Então, se a gente descobrir algum lugar que a gente possa fazer por essas mulheres, tipo, são festivais, são pessoas, são agentes culturais que podem descobrir, porque é muito difícil também a pessoa se colocar isso de, eu quero fazer cinema. É muito difícil no Brasil falar, eu quero fazer cinema. É uma coisa muito elitista. Mas a partir do momento em que a gente coloca isso num panorama mais horizontal, de que é possível você contar a sua história, de que é possível você vir para cá e fazer parte disso, porque é cultura, né? Então, se a gente se sente parte da cultura e não se sente marginalizado, e não se sente fora, out, é importante. E eu acredito que dá poder a isso também, né? Olha o momento em que a gente está vivendo. E a gente criou muitos debates sobre o racismo, sobre igualdade de gênero. A gente não ficou esperando quem está lá no alto trazer alguma coisa para a gente começar a fomentar isso. Não, isso foi fomentado porque pequenos grupos foram incinerando tudo, entendeu? Então é muito importante que esses pequenos grupos, esses pequenos agentes sociais, culturais, eles possam continuar fazendo isso. Porque só quando a gente descobrir, nossa, cara, eu posso falar sobre isso. Nossa, a minha história, ela pode ser igual de várias pessoas, mas com a minha vivência, né? Então, claro, né? A gente está falando de tudo isso, mas ainda assim tem o machismo, tem não sei o quê, então a gente precisa quebrando isso com todo mundo se sentindo parte importante desse processo cultural. Então, acho que é isso. São agentes, são pequenos agentes, porque se a gente ficar esperando lá em cima os grandes poderes darem um poder para a gente vai morrer tentando, né? Morrer esperando. A gente tem que tentar sempre. E eu acho que a internet também ajudou bastante a fomentar isso, a dar voz para as pessoas. Então é um trabalho de formiguinha. Mas eu vejo que se você já entendeu que você é importante também, essa coisa de você se valorizar, né? Você valorizar a sua história. Você mora lá no interior do interior, no interior. Cara, você também é super importante. A gente não mora lá, a gente quer descobrir como é que você mora, como é que é aí, como é que é o sotaque, como é que é isso. E eu acho que a internet trouxe isso também. Então, se a gente for fazendo esse trabalho de formiguinha e tá de olho em tudo que acontece, assim, consumir e valorizar a cultura do outro, do vizinho, que eu acho que a quarentena fez isso também, da gente valorizar os pequenos produtores, da gente poder comprar, putz, por que eu vou comprar no hipermercado se eu posso comprar lá no João?
e o João tem coisas tão gostosas, né, por que eu não vou comprar aqui? Então essa coisa de você se doar e receber e assim indo e ia criando uma rede, eu acho que é isso. Eu sou a Carolina Lobo e eu gosto de cinema desde sempre, assim. Minha mãe assistia muito filme e sempre estimulou isso. Eu me lembro da primeira vez que eu fui ao cinema para assistir Super Xuxa contra o Baixo Astral. E aquilo foi um divisor de águas na minha vida, porque eu vi a Xuxa, que eu sempre via na televisão, numa tela gigante, vivendo uma história inventada, totalmente mágica. Então, eu falei, gente, é isso é sensacional. Aí eu comecei a fazer filmes em casa, minha mãe comprou uma filmadora na época, uma JVC para mim, porque daí eu comecei a inventar coisas com os meus amigos e fazer vários filmes. E eu sempre quis fazer cinema, só que esse estímulo, ele acabou sendo cortado na época do vestibular, porque cinema não dá dinheiro no Brasil. E meu pai investiu na minha educação, então na hora de fazer cinema de fato, ele falou: quero ver resultados, quero ver você devolver esse investimento. Cinema não, e eu acabei fazendo letras. Ele queria que eu fizesse direito. E aí eu fiquei muito tempo estudando literatura, pouquíssimas mulheres, durante a faculdade e a pós-graduação, a gente aprendeu sobre pouquíssimas mulheres. A minha pós-graduação foi em cinema e literatura. Eu não ouvi o nome de uma diretora na minha pós-graduação. E aí eu fui comendo pelas beiradas, eu fui fazendo cursos por fora, assim, com meu dinheiro, para eu conseguir começar a entender melhor esse mundo que eu amava, mas que eu não entendia tecnicamente. Até que eu tive uma síndrome do pânico, porque eu estava dando os resultados para o meu pai, mas eu não estava seguindo o meu propósito, né? Então eu resolvi, quando eu conheci a Beth, e essa coisa do cinema foi reacendida em mim, com Mil Carolinas no Brasil, quando a gente fez o documentário, né? A Beth até na época falou, mas como que a gente vai fazer? Eu falei, que eu gosto de cinema, eu já fiz alguns cursos, eu acho que eu consigo escrever esse roteiro. Então, assim, foi ali que instalou, tipo, meu, é isso. E ela me salvou de uma depressão, porque eu tava vindo da depressão pós-parto, da síndrome do pânico, e a arte me salvou, a Beth me salvou e o cinema me salvou nesse processo. Porque é uma chance da gente ressignificar nossos medos, nossas dores, nossos anseios, nossos traumas, né? E eu volto para o cinema com tudo, comecei a fazer outros cursos. Esse ano eu entrei num mestrado em artes da cena, que meu foco é cinema. E nessa brincadeira toda, que na verdade não é brincadeira, mas era o que eu fazia quando criança, então quando a gente faz o que a gente ama é uma grande brincadeira, né? Eu acabei me inscrevendo para o Gato Lab, do festival Gato Preto, e ganhei o prêmio, cara. Você acredita? Num dos momentos mais memoráveis da minha vida, porque aquilo foi assim, foi muito simbólico. Porque talvez se eu não tivesse ganhado o prêmio, eu pensasse assim, realmente é um sonho de criança, mas vai virar só hobby mesmo, porque eu não sou tão boa assim, ou sei lá, o que eu tenho para dizer não é tão relevante. E de repente vocês falaram para mim, não, é relevante sim, a história precisa ser contada. E aí eu pensei, cara, o que eu tenho de vivência e de ideias de narrativas podem ser contadas. Tem pessoas querendo ouvir, tem pessoas querendo me dar dinheiro para isso. E aí a gente está tentando fazer o filme desde o ano passado, de janeiro do ano passado, que é o Duda, um filme de terror sobre depressão pós-parto, só que daí teve uma pandemia no meio. A gente parou um ano e finalizou agora no começo de janeiro de 2021. Porque filmes de drama sobre depressão pós-parto, sobre puerpério, a gente tem de monte. Mas como terror, porque existem momentos em que você realmente vive uma sensação de terror, que você começa a desconfiar de você mesma, e que você começa a ter medo de você mesmo e do bebê. Uma série de medos. E aí foi quando eu escrevi o roteiro e dei uma melhorada no Gato Lab, e o filme vai acontecer com base nisso, numa experiência particular. A maternidade ela é tão idealizada pela mídia, pela indústria cultural, pelas próprias mulheres, pelos homens, que mostrar essas cenas que desconstroem essa idealização e tornar palpável a dor da mulher é uma chance da gente reformular, criar novos símbolos e novos imaginários, porque o cinema tem esse poder de construção de imaginários. De acordo com Edgar Morin, o maior meio de construção de imaginários da humanidade hoje é o cinema.
criar novos imaginários para a maternidade, para ser mulher, para ser mãe na nossa sociedade. Quando a gente pega estatisticamente, a gente vê as equipes de cinema, a gente tem muito mais homens fazendo o filme, fazendo produções audiovisuais, inclusive dirigindo histórias escritas por mulheres. Não que isso não possa acontecer. Pode acontecer. Só que isso acontece desde sempre. Quando a gente pega o histórico de premiação, cara, só uma mulher diretora ganhou o Oscar. O Oscar tem quantos anos? Mais de 90 anos. Então, assim, faz muito tempo que a história está sendo contada pelas mesmas pessoas, pelos mesmos olhares, dos mesmos lugares de fala. Então, é necessário que a gente abra espaços para que outros olhares, outras vozes, outras narrativas possam acontecer. Eu sou a Beth. Na verdade, toda a arte, eu sou de Pinda, nasci em São Paulo, mas vim morar em Pinda muito cedo. E eu tenho uma sensibilidade para a arte no geral, muito, muito cedo, bem desde pequena, com pintura, com escultura e com teatro. Me vi, acho que com 5 anos já atriz, quando eu tinha que fingir. Meus pais vieram montar uma escola no interior de São Paulo, e essa escola, eles não tinham dinheiro para alugar a escola e alugar a casa. Então, a gente morava na escola e a gente tinha que simular que a gente não morava na escola, senão a gente perdia a credibilidade, ninguém colocava os filhos lá. Apesar do cinema não ter entrado muito cedo na minha vida, porque minha mãe só conseguiu comprar uma televisão quando eu tinha uns 8 anos, eu já não tinha tanta ligação com a tela, mas eu sempre tive ligação com a arte. Eu sempre gostei de estar na frente de público, de contar histórias. A minha mãe é uma contadora de histórias. Eu entrei e me enveredei pela arte, fazendo cênicas em virtude da própria contação de história que veio da minha avó, passou para minha mãe e assim por diante. E daí eu entrei. Agora o cinema é uma coisa recente, principalmente no quesito de atuação. A apreciação não, eu gosto muito de cinema, sempre apreciei muito, mas não com um olhar profissional. Na direção da Carol Lobo é incrível, porque ela sabe a necessidade de mulheres estarem no cinema. Então, a nossa equipe, tirando a captação, é 100% feminina, 100%. Cenário, figurino, preparação teatral não, né? Para cinema. Todo mundo foi envolvido, até a pessoa que fez o backstage dos lanches para a equipe, todo mundo era mulher. E é uma necessidade, uma rede de apoio mesmo, porque seria muito paradoxal a gente falar sobre o lugar de fala e a gente não colocar mulheres, ainda que elas não tenham experiência, ainda que nunca tenham feito igual eu nunca tinha feito. A Carol, ela propiciou essa ascensão, ela colocou pessoas. Tem uma moça que nunca, acho que já pintou parede, a Maris Ilustra, ela nunca colou papel de parede, mas ela pinta parede. Carol falou, ao invés de chamar um pintor profissional para colar o papel, que demora, que seria mais rápido, enfim, ou que tem já... Por que não jogar para ela? E tem como você colar? Eu nunca colei, mas eu vou colar. Beleza, e ficou perfeito, cara. Então, assim, você engaja pessoas no mesmo processo, essas pessoas aprendem, elas se dispõem a aprender. Por quê? Porque é dado uma oportunidade para isso, né? Agora, no teatro, eu só fui dirigida por homens na minha vida. Eu não tive uma diretora mulher na minha vida. E é complicado, né? Apesar dos temas das peças que eu atuei não terem essa questão de gênero e não tinha nada a ver com feminismo e sobre lugar de fala, porque eu estava numa outra época, a gente vê que existe uma... eu não sei, uma descredibilização. Você cai em descrédito, né? Então, por exemplo, a Carol, ela me perguntava muitas coisas enquanto atriz. O que você sente para fazer isso? Cara, não
nunca um diretor chegou para mim. Você se sente confortável em fazer isso? Por que você não faz desse jeito? Mas me fala sobre você. Você acha que isso é natural? Não, cara. Era assim e acabou. Entendeu? Era bem César, assim, ó. Pá. Não tem essa de saber. Agora, essa empatia da direção com relação à atuação, ela vem, eu acho que porque ela é mulher, né? E porque ela se importa com aquilo que eu tô passando. Ela se importa em saber qual é a minha visão da personagem que ela construiu, ó, que loucura. E me permite mudar para que seja mais verossímil para mim, e não só para ela, entendeu? Mulheres na direção é falar sobre empatia. É um universo muito mais sensível, que se importa muito mais do que com diretores homens. Eu tenho certeza, pelo menos no ramo teatral, eu nunca ninguém perguntou para mim como eu me sentia em atuar, o que eu mudaria em relação ao roteiro, teria alguma coisa que faria mais sentido para mim? Poxa, gente, porque não é o diretor que vai estar lá, né? Se ele passar uma coisa e ser forçada, vai estar na cara que não vai dar certo. Então, quem tem essa preocupação? É tão básico, né? Tão óbvio, mas não é óbvio. Não é óbvio quando se trata de homens. É óbvio quando se trata de mulheres, né? Então, é isso. Meu nome é Marcela Arnulfi, sou geminiana, muito curiosa, e aí eu fui procurando por trás das câmeras. Eu sempre, quando eu estava atuando, eu ficava de olho na função do assistente de câmera, na função do diretor, entendia o que ele falava do fotógrafo, eu sempre fui muito bisoiuda, assim, e eu fiquei de olho. E aí, logo que eu comecei a me relacionar com o Léo, que era realmente, né, trabalhava como fotógrafo e tal, eu fui falando para ele, me leva aí numas produções, né, independentes e tal, fazendo amizade, e fui entrando, começando a trabalhar também. E aí a minha trajetória começou assim. E depois disso eu fui estudar muito, né? Aí eu estudei realmente, fui fazer vários cursos, olhar sets de pessoas que eu gosto, que eu confio, né? Tá junto. E foi mais ou menos assim. E aí a gente começou a dar aula, e a gente mudou para São José, abriu um curso de cinema, abriu um curso de filmmaker e fundou a Escola Mastershot, a primeira escola de audiovisual do Vale. A escola era um ponto de encontro dos realizadores para discutir política pública. Essa consciência de ser silenciada é algo que eu tive há pouco tempo. Há pouco tempo, sim, alguns anos, né? Uns 4, 5 anos para cá, que eu acho que, no geral, né, a gente começou a ter essa consciência de que nós mulheres somos silenciadas no lugar de trabalho. Isso virou mais popular. Então, no início, eu não tinha essa perspectiva, porque eu não tinha nem essa consciência de que isso poderia acontecer. Então, eu devo ter vivido vários processos de machismo, né, de misoginia, que eu não sabia que era. Eu sinto que isso, com certeza, deve ter acontecido. Até que, quando eu tive consciência disso, eu contei pro Léo, ela falou, você tá viajando. Eu falei, não tô viajando, eu vou te falar que eu não tô viajando. Eu peguei um grupo de artistas que a gente tinha um coletivo e falei assim, eu vou mandar uma proposta, vou mandar uma ideia que eu tenho aqui. E a gente vai ver quem vai responder. E aí eu mandei. Tiveram pouquíssimas gente que comentou. Agora, Léo, eu vou mandar essa mesma ideia falada de um jeitinho um pouquinho diferente pelo seu número. Vamos ver o que vai acontecer. E eu mandei e um monte de gente respondeu e achou a ideia incrível e não sei o quê. Eu falei, você tá vendo? Você falou a mesma coisa que eu. Na verdade, eu falei a mesma coisa de uma outra maneira, só que pelo seu celular, sendo o seu nome. E ele teve muita resposta. E aí foi quando caiu a ficha dele. Ele falou, caraca, eu não tinha nem ideia disso. Então, assim, a gente não tinha consciência, imagina os homens. Não tem consciência nenhuma, porque eles nem sentem isso, entendeu? Então é pior ainda. E aí foi quando eu comecei a ter consciência e trazer isso, essa perspectiva para o meu trabalho também. E aí, quando a gente ganhou essa consciência, ter mulheres no site virou algo político também, entendeu? Virou uma escolha consciente. Então, sempre fez questão de ter mulher. No último site, inclusive, do filme que vai lançar agora, até a Gaffer, que é uma figura super difícil, né, de ter mulher, que é chefe de elétrica, ela era mulher. E eu fiquei muito contente de poder trazer alguém nessa figura, essa figura que é tão masculinizada, né, porque exige força e várias coisas com uma mulher. E ela foi super ponta firme, incrível. A gente indica ela para todo mundo, porque ela é maravilhosa. Então, a gente hoje precisa forçar a barra, fazer produções só femininas, com mulheres, e a temática feminina ainda tem que estar muito forte, porque a gente tem que romper essa barreira.
Mas eu imagino um mundo ideal onde que a gente vai fazer um filme não sobre temáticas femininas, mas sobre temáticas mundiais, só que com a perspectiva feminina, e ela tem que ser validada tanto quanto, sabe? Então, e aí existe esse padrão de, é um filme feminino, então, tipo, o público-alvo, como se a nossa expectativa fosse que mulheres assistissem. E não é isso. A gente quer falar sobre um ponto de vista, sobre todos os elementos, politicamente, socialmente, ecologicamente, qualquer coisa sobre o nosso ponto de vista, e que ele seja validado como uma possibilidade de verdade, tanto para homens quanto para mulheres, não só para mulheres. É legal, as mulheres sentem isso para mulher. Não, não é para mulher, é para a humanidade, é só um ponto de vista sobre um mesmo ponto da história, sabe? É que nem a gente validar a questão da racialidade, sabe? Filmes feitos por pessoas negras, pessoas pretas, elas têm que ser validadas essa história como parte da história. Porque se elas começam a fazer um filme sobre como foi a escravidão, o que está certo, o que está errado? São pontos completamente de vista diferentes e ele tem que ser validado. A gente tem que acreditar naquilo e a gente tem que aceitar que aquilo é uma possibilidade da realidade. E não só um filme feito só para pessoas pretas ou para mulheres, entendeu? Ela é feita para todo mundo. É só um ponto de vista diferente. Eu acho que a grande cagada ainda é a gente acreditar que o que é feito por um homem branco hétero cis é algo para competir nos festivais gerais. E aí, quando é mulher, preto, gay, é de gênero, entendeu? É como se fosse uma coisa só para aquilo. E não é aquilo, mas ela pode competir em competições nacionais grandes também, entendeu? Eu acho que isso que é uma coisa que a gente ainda tem que lutar, para a gente sair um pouco desse só do nicho. A gente agora está no nicho e a gente tem que falar pro nosso grupo. A gente tem que fortalecer o nosso grupo. Mas junto com isso, paralelo a isso, a gente tem que esse grupo fortalecido, ele tem que chegar a falar com todo mundo. É o que eu penso um pouco, né? Um estudo desenvolvido na Inglaterra mostra que por lá, historicamente, as coisas não eram diferentes. A Amanda Neville desenvolveu as normas da diversidade para mudar um pouco desses números. Então, a partir do estudo que ela fez, ela constatou que 93% dos filmes eram dirigidos apenas por homens. E claro, existem outros dados massacrantes que mostram essa diferença de gênero na atuação das mulheres nos filmes ingleses também. Eu não vou ficar detalhando todos eles aqui, porque eu estou com foco justamente no que a Amanda Neville fez acontecer. As normas da diversidade foram algumas normas que foram colocadas a partir da empresa em que ela trabalha, e trabalha desde os anos 80. Então é importante a gente ver como uma liderança feminina fez diferença nesse olhar e que de fato o mundo todo precisou desse movimento para poder enxergar essa diferença que estava acontecendo há muito tempo, ou também as mulheres precisaram de voz para poder, mesmo em cargos de liderança, fazer a diferença. Hoje, com as normas da diversidade que ela aplicou, onde os filmes precisam cumprir com uma variedade de gênero, raça, enfim, uma diversidade mesmo, o próprio nome já diz. Com essa exigência acontecendo, muitos dos filmes começaram a ter uma equipe diversa e hoje 48% dos filmes seguem as normas da diversidade. E em 2019, 48% dos filmes chegaram a cumprir as normas da diversidade na Inglaterra, e a ideia é expandir isso. E a Amanda percorre o mundo justamente falando sobre as normas e sobre a aplicação, e deixa o seu recado para que os outros países possam fazer a diferença assim como ela fez. E a maior dica que ela passa pra gente é que isso aconteça de forma voluntária, que a partir desse novo olhar a gente possa estabelecer esse lugar para que as pessoas possam ocupar. E aqui no Brasil, a SPCine já preocupada com toda essa situação, vem seguindo o caminho da Amanda e criando suas próprias normas, criando suas próprias medidas e sempre movimentando as políticas públicas. Os festivais de cinema têm vindo cada vez mais abrindo espaços para recortes de filmes, para exigência de diversidades, para essa valorização da diversidade em tela. Então agora a gente chegou num ponto interessante.
Depois da gente ver tudo isso que já aconteceu historicamente e que ainda acontece no mundo e que a gente já chega numa solução, é isso, é hora da gente fazer acontecer. Então, se você chegou até o final desse vídeo comigo, você já criou consciência histórica, já tem acesso aos dados e já sabe como fazer diferente. Se você for fazer um filme, considere ter a diversidade de olhares, de falas, de execução, de existências, de presença no seu filme. Faça questão, questione as produções onde só homens dominam a tela, onde só homens dominam a equipe. E isso também vale para os recortes raciais e culturais. Questione onde estão os olhares dos indígenas, questione onde estão as mulheres pretas, os homens pretos, como protagonistas, como diretores, como roteiristas. A gente precisa ocupar todos esses lugares. Não dá mais para a gente fingir que o mundo é regido pelo homem branco heteronormativo. Não dá. Nós somos múltiplos e o cinema é um espaço de sonho. Então eu fecho esse vídeo com a fala de uma cineasta brasileira que deixa na gente a vontade de fazer diferente e a vontade de fazer um filme que fale sobre nós, um filme que fale sobre a gente. Cada um vê a vida a seu modo. Eu quero fazer um filme da vida como eu a sinto. Carmen Santos. Então façam filmes da vida como você sente a vida.